Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, sim, tá no coração da fé cristã, mas que para muita gente ainda é meio confuso, sabe? Até meio místico. Uhum. O que significa, na prática, viver uma vida cheia do Espírito Santo? Boa. A nossa fonte para essa conversa é um estudo bíblico muito claro, muito direto, do pastor Cleves Silva, da Igreja Batista Crescer. E a nossa missão aqui é, sair do jargão e entender de verdade qual é a proposta central desse material. E que bom que a gente vai fazer isso, porque, olha, esse é um daqueles temas que todo mundo fala, mas que poucos param para definir, né? Exato. A ideia de ser cheio do Espírito muitas vezes é associada a coisas, sei lá, espetaculares, a emoções à flor da pele. Sim. Ou a um nível de espiritualidade que parece inalcançável para o dia a dia. Então, um mergulho fundo como esse que o estudo propõe é muito importante. Ajuda a botar a ordem na casa. Perfeito. E o ponto de partida do pastor Cleves já joga uma luz enorme sobre o assunto. Ele faz uma distinção que é, assim, fundamental e que vai guiar toda a nossa conversa. Certo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, que segundo a teologia cristã acontece com toda pessoa que se converte. Outra coisa, bem diferente, é ser cheio do Espírito. É essa segunda ideia, a da plenitude, que a gente vai desvendar hoje. Uhum. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Uma das coisas mais úteis que o material faz é começar pelo contraste, explicando o que não é ser cheio do Espírito. Ele derruba 3 mitos bem comuns. O que ajuda muito, né? Começar limpando o terreno. Totalmente. O primeiro é a ideia de que essa é uma experiência puramente emocional, quase uma perda de controle. Essa imagem de capa, não é? Quando se fala nisso, muita gente já imagina uma cena de êxtase, pessoas chorando, gritando, tremendo, caindo no chão, falando em línguas estranhas. Exato. A imagem que fica é a de uma emoção tão forte que a razão, é deixada de lado. E aí que o estudo já traz um contraponto que pode, assim, chocar muita gente. A imagem que a gente tem é quase sempre de algo espetacular, mas o estudo vira isso de cabeça para baixo. E usa um exemplo principal que é genial. João Batista. João Batista. O que é fascinante nesse argumento é que a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele, ou seja, não poderia haver um exemplo mais claro, né? Pelo contrário, ele era conhecido por ser um homem bom, justo, santo, com uma mensagem de retidão, de arrependimento. A grande manifestação na vida dele era o caráter. Uau! O estudo usa isso para defender que o foco da plenitude do Espírito é a transformação de quem você é, não necessariamente uma experiência emocional que passa. Isso é uma mudança de perspectiva gigantesca e quebra a primeira barreira. Mas e a segunda, que talvez seja ainda mais comum? Aquele sentimento de que, isso não é para mim. Sim, que é algo reservado. É só para os gigantes da fé, como pastores ou missionários. A ideia do clube VIP espiritual. E o material, assim, refuta isso com muita força. A afirmação central é que a plenitude do Espírito é para todos os cristãos, sem nenhuma exceção. E como ele argumenta isso? O argumento se apoia em passagens bíblicas muito claras. A principal é o dia de Pentecostes, no livro de Atos, que é o grande evento do derramamento do Espírito, né? Uhum. O texto é enfático. Todos os que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito. Não foi um grupo seleto, não foram só os apóstolos. E logo depois, o apóstolo Pedro diz para a multidão que a promessa é para todos que Deus chamar. A mensagem é de uma porta aberta, não de um clube exclusivo. Certo. Então não é sobre êxtase e não é para um grupo seleto. Mas o terceiro equívoco que o estudo aponta parece ser o mais perigoso. Sim. É a ideia de que isso é um extra, opcional. Que dá para ser cristão e viver bem sem se preocupar com essa tal plenitude. Exatamente. O estudo classifica essa atitude como um erro grave e usa uma expressão forte. Diz que a plenitude do Espírito é uma necessidade de sobrevivência espiritual. Sobrevivência. É pesado. É pesado? A lógica é que, sem ela, a vida cristã se torna insustentável, uma casca vazia. O pastor Cleves lista 4 áreas que ficam praticamente impossíveis sem esse poder interior. Quais são? Primeiro, servir a Deus com os dons que a pessoa tem. Segundo, desenvolver o fruto do Espírito, que são as qualidades de caráter, como amor, alegria, paz, paciência. Certo. Terceiro, ser uma testemunha eficaz do Evangelho.
E por último, adorar a Deus de verdade, de um jeito que o agrade. Ou seja, não é um acessório de luxo no carro, sabe? É um motor. Sem ele, o carro não anda. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Depois de limpar o terreno, mostrando o que não é, o estudo vai para o coração do argumento. Ele analisa um mandamento bíblico específico. Uhum. Está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, e diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O contraste que ele faz entre a embriaguez e a plenitude é muito poderoso. É um contraste genial, porque os dois falam de uma influência externa que domina a pessoa, né? O vinho leva à dissolução, à perda de controle, à confusão. Certo. A plenitude do espírito leva a outro lugar. E o estudo analisa esse mandamento enchei-vos de uma forma muito estruturada, com base em 4 pontos levantados pelo teólogo John Stott. Ok. O primeiro é simples e direto. Isso é um imperativo. Enchei-vos é uma ordem. Não é uma sugestão, não é um se você quiser. É apresentado como a vontade clara de Deus. Então, não buscar isso seria, na visão do estudo, uma desobediência. Exato. O segundo ponto é que esse imperativo é coletivo, certo? O verbo está no plural. Perfeito, não é encha-se no singular, é enchei-vos. Isso indica que não é para ser uma jornada espiritual solitária, mas algo que a comunidade de fé, a igreja, busca junta. É uma responsabilidade mútua. Ok, então é uma ordem e é para todo mundo junto. Mas o terceiro ponto foi o que me fez parar para pensar de verdade. O estudo chama de imperativo gracioso e foca na gramática do texto original. Esse é o ponto-chave. O verbo no grego original está na voz passiva. A tradução literal seria algo como sede cheios ou deixai-vos encher. A implicação teológica disso é gigantesca. O que isso quer dizer na prática? Significa que o crente não se enche por esforço próprio, como se fosse uma técnica, sabe? Vou fazer os passos A, B e C e o resultado será a plenitude. A ação de encher é de Deus. O nosso papel é nos colocar numa posição de receber, de nos abrirmos para sermos enchidos por Ele. Isso soa como se a pessoa não tivesse que fazer nada. Fica um pouco vago. Sim, pode parecer. O estudo explica como essa disposição funciona na prática, para não parecer só uma espera passiva. Ótima pergunta, porque essa é a confusão que pode surgir. Não é uma passividade de não fazer nada, é uma atividade de rendição. O estudo aponta que a pessoa se dispõe a ser cheia através de práticas espirituais muito concretas. Como, por exemplo, A oração constante, a meditação e, o que é crucial, a obediência à palavra de Deus. Quando a gente lê e obedece, a gente está na prática dizendo sim para a vontade de Deus. Inclui também a adoração sincera e o serviço humilde aos outros. Não são fórmulas mágicas para forçar Deus a agir, mas são as atitudes que abrem o coração para que ele possa encher. entendi, não é uma técnica para conseguir, mas uma postura de vida que te permite receber. Isso me leva ao quarto e último aspecto do mandamento, que parece amarrar tudo. Sim, que é o imperativo para hoje, para o agora. O tempo verbal no original indica uma ação contínua, que não para. Não é seja cheio uma vez na vida e pronto, mas sim continuem sendo cheios, mantenham-se cheios. Ah, interessante. A ideia é que essa plenitude não é uma experiência única, que aconteceu lá no passado e da qual você vive de lembrança, sabe? Certo. É uma necessidade diária, constante, como respirar. É uma busca que se renova a cada momento. Então, se a gente montar tudo isso, a vida cristã é um chamado para continuamente se render a Deus para ser cheio por Ele. E se a embriaguez com vinho leva a uma vida de bagunça, de excessos, essa plenitude do Espírito leva a quê no dia a dia? Qual é o resultado prático disso? O estudo aponta que essa vida cheia do Espírito, esse contentamento interior, se manifesta em 3 resultados muito práticos e visíveis. Eles não são a causa da plenitude, mas a consequência natural dela. E quais são? São eles: o louvor, a gratidão e a submissão. Vamos começar pelo louvor. Não é simplesmente cantar na igreja, imagino.
Não, de jeito nenhum. É muito mais profundo. A pessoa cheia do Espírito, segundo o estudo, passa a ter uma adoração genuína, que vem de coração. Não é um ritual ou uma obrigação. Uhum. O louvor passa a ter um alvo claro: ao Senhor. O foco em Deus, não nos próprios sentimentos ou na qualidade da música. E o meio desse louvor, como o texto diz, são salmos, hinos e cânticos espirituais, indicando uma adoração com conteúdo, com verdade bíblica, que brota da alma. O segundo resultado é a gratidão. E aqui o estudo é bem detalhista, né? Sim, e a gratidão que o estudo descreve, com base em Efésios, é radical. O texto diz para dar graças sempre e por tudo. E isso é um desafio enorme. Sempre significa nas circunstâncias boas e nas ruins. Exato, mas aí que pega, como você disse. Por tudo. Como alguém pode ser grato por uma doença, por uma perda, por uma tragédia? O estudo aborda essa dificuldade? Ele não entra em casos específicos, mas a implicação teológica é clara. A gratidão não é um otimismo ingênuo de que tudo vai dar certo, sabe? Entendi. Ela não se baseia na circunstância em si, mas na confiança em quem Deus é por trás da circunstância. É acreditar que Ele tem um propósito soberano e bom, mesmo nas coisas que a gente não entende. É talvez uma das maiores provas de maturidade espiritual. Certo. E essa gratidão tem um destinatário, a nosso Deus e Pai, e um mediador, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é visto como a fonte de todas as bênçãos. Certo. É uma gratidão baseada em confiança, não em circunstância. Mas o terceiro resultado é, para mim, o mais surpreendente de todos: a submissão. Pois é. Eu acho que a maioria de nós associa a ideia de estar cheio de poder com o contrário, com ser independente, autossuficiente, com estar no controle. Mas aqui, o resultado é servir. Se colocar debaixo dos outros. É o grande paradoxo do poder no cristianismo, e é um ponto central no argumento do estudo. No mundo, poder significa domínio, proeminência, fazer com que os outros te sirvam. Sim. Segundo a análise, a verdadeira plenitude do Espírito Santo produz exatamente o oposto. Leva à submissão mútua. O texto diz, sujeitando-vos uns aos outros. Uau! A pessoa cheia do Espírito não se torna arrogante. Ela desenvolve uma atitude de servo, um coração humilde, que busca colocar os interesses dos outros na frente dos seus. É o poder de Deus se manifestando em serviço e humildade, não em domínio. É o reflexo do caráter de Cristo. Nossa, então, amarrando a nossa conversa, a análise do pastor Cleves Silva nos dá uma imagem completamente diferente daquela do início, né? Ser cheio do Espírito não é um evento emocional isolado para supercrentes. De jeito nenhum. É um mandamento contínuo para toda a comunidade de se render diariamente a Deus. E o foco não é em experiências extraordinárias, mas na transformação do caráter, para que ele se pareça mais com o de Cristo. Exatamente. E essa transformação interna transborda em atitudes externas muito concretas, um louvor que vem da alma, uma gratidão inabalável baseada na confiança. Certo. E um poder que se expressa na humildade e no serviço mútuo. A conclusão do estudo é muito forte. Ser cheio do Espírito é uma necessidade a ser atendida, uma ordem a ser obedecida e um privilégio imenso a ser desfrutado. Essa análise toda foca muito em como essa plenitude transforma a vida da pessoa e da comunidade da igreja. E isso me deixa com uma pergunta para pensar depois. Manda. O material descreve brilhantemente como alguém cheio do Espírito se relaciona com Deus, através do louvor, e com outros crentes, através da gratidão e da submissão. Mas como essa transformação interior tão profunda, focada no caráter, se manifesta na relação com a sociedade em geral, para além dos muros da igreja? Boa pergunta. Se o fruto principal é um caráter santo e bom, qual é o impacto disso no mundo?